Vamos para mais um exemplo. A minha função de transferência da minha planta, 5 sobre s ao cubo, 3s ao quadrado mais 2s. Qual o método que eu vou aplicar? Gente, eu já vi ali que ele possui um integrador. Todos os termos ali possuem s. Então coloquei o s em evidência. Eu tenho um integrador. O que é um integrador, pessoal? É um polo na origem, ok? Tenho um integrador? Já vou para o segundo método. Vamos resolver então? Então eu tenho aqui, ó, fecha a minha malha. Vou ter, né, 5kcr sobre s ao cubo, 3s ao quadrado, mais 2s, mais 5kcr, o ganho crítico, né? Minha equação característica está aqui. E aí eu vou calcular o valor de kcr. Novamente vou calcular aquele coeficiente B1 igualando a zero. Logo, o meu kcr vale quanto? 1,2. Olha, já encontrei o meu ganho crítico. Para este sistema, esta planta, este GP, vale 1,2. Encontrei o GP, vou fazer o que? Substituir o S por J ômega, né? Para encontrar a frequência crítica do meu sistema. Faça a substituição, notem que eu tenho ali, ó, 5kcr na minha equação característica. Então é 5 multiplicado por 1,2, que dá 6, ó. Já substituí aqui. Fazendo a substituição, eu tenho que menos ômega ao quadrado mais 2 tem que ser igual a zero, né? Eu tenho que resolver essa equação aqui. Logo, ômega é igual a raiz de 2 radianos por segundo, né? Se eu tenho a frequência crítica angular, eu consigo encontrar o período, né? O período em segundos, o período crítico, que vale 4,44. Período crítico é 2π sobre ômega, tá ok? Então, olhem só, eu fui lá, utilizei o comando root_locus, né? E confirmei que o ganho realmente é de 1,2, para que o meu sistema, né, esteja com os polos, né, o complexo conjugado em cima do eixo imaginário. Olha aqui, ó, a frequência crítica de 1,41, que na verdade é o raiz de 2 que nós encontramos, ok? E aqui nós temos o período crítico, tempo em segundos, tá ok? Notem que aqui, ó, um pico, né, a diferença entre dois picos consecutivos. Se eu pegar aqui, ó, 6,93 menos 2,53, eu vou encontrar aquele valor de 4,44, ok? Então, ó, já consegui o ganho crítico que eu precisava e o período crítico. Vou utilizar a tabela e vou projetar o meu controlador. Projetei o meu controlador, P e D. Vou agora, né, essa é a equação do meu controlador P e D, só lembrando para vocês que 0,4 é Kp multiplicado por Td. Isso daqui é o Kp, esse cara aqui é o Kp dividido por Ti. Já projetei o meu controlador, está aqui a equação do meu controlador P e D. Eu vou fazer os meus testes, ó. Apliquei o meu controlador, estou utilizando o Simulink, esta é a minha planta e eu tenho aqui a resposta do meu sistema, ok? Notem que novamente meu sistema se mostrou estável, conseguiu fazer o controle, né, e eliminar o erro em regime permanente para a entrada do tipo degrau, ok? E aí, novamente, se eu quiser calcular o erro em regime permanente, fecho a malha já com o controlador, encontro, né, a função de transferência em malha fechada e aplico lá no teorema do valor final, ok? Aplicando no teorema do valor final, eu vou fazer os testes para a entrada, né, em degrau, que é 1 sobre S, eu vi que o erro tende a zero. Para 1 sobre S ao quadrado, que é a entrada em velocidade, ó, fiz aqui, né, vai simplificar um Szinho desse daqui com aquele S, coloquei todo mundo aqui sobre o mesmo denominador, vai cancelar aqui o coeficiente linear, né, que é essa constante, e os termos que possuem S, só vai ficar o que aqui? S ao quadrado, ok? Este S ao quadrado aqui, né, eu posso, né, cortando com um S daqui, vou cortar com um S daqui de cima, vai ficar S ao cubo, S ao quadrado e S. Então, fazendo a substituição por zero, eu terei 0 sobre 1,62, né? 0 sobre 1,62 é zero. Então, olha só, neste caso aqui, o meu sistema conseguiu eliminar o erro em regime permanente para a entrada do tipo rampa, velocidade. Algo que no meu exemplo anterior eu não consegui. Mas Edson, por que isso aconteceu se o controlador P e D ali tem as mesmas características? Mudou a sintonia, mas as características são as mesmas. Eu vou falar para vocês lá na frente que
para eu saber se uma entrada vai ser, se o erro em relação àquela entrada vai ser eliminada em regime permanente, eu tenho que saber qual é o tipo do meu sistema. E quando eu falo em tipo, é controlador multiplicado pela planta, tá ok? Lembrando para vocês, o que é tipo? O tipo é a quantidade de integradores que eu possuo, né, de polos na origem. Vou falar mais um pouquinho para frente, mas basicamente aqui, para vocês entenderem por que ele eliminou, eu tenho um integrador no meu controlador PID, né, que é o controlador PID lá, ele é sobre S, e eu já tinha um integrador da minha planta. Então, se eu tenho dois integradores, o meu sistema ali compensado é do tipo 2. Do tipo 2, ele consegue eliminar a entrada do tipo 1, que é o degrau, e consegue eliminar a entrada do tipo 2, que é a velocidade. Ele vai conseguir eliminar o erro para a entrada do tipo 3, que seria a aceleração? Não, vai dar constante esse erro. Já consigo fazer essas análises. E para uma entrada do tipo 4, já tenderia ao infinito, tá ok? Então, ó, para a entrada do tipo aceleração, faço as substituições necessárias e olha, meu erro foi constante, ok? É só fazer essa análise. Para saber se o seu sistema vai eliminar o erro em regime permanente, basta identificar qual é o tipo do seu sistema já compensado com o controlador e o tipo da sua entrada, ok? Se elas tiverem o mesmo grau, elimina o erro de regime permanente. Se a entrada tiver, né, vou melhorar aqui minha explicação. Se o tipo da planta for igual ou maior que o tipo da entrada, ele elimina, ok? O erro em regime permanente. Agora, se o tipo da sua entrada, que é a quantidade de integradores, for maior do que o tipo do seu sistema compensado, né, planta e controlador, se for maior, vai dar constante o erro ou vai tender ao infinito. Se for 1 grau maior a sua entrada, o erro vai ser constante. Se a sua entrada for 2 graus, né, maior em relação ao tipo do seu sistema, o erro vai tender ao infinito. Se for 3 vezes maior, já vai ficar tendendo ao infinito, tá ok? Só vai aumentando este erro ao longo do tempo em relação, assim, à agressividade deste erro ao longo do tempo, tá ok? Se o tipo da sua entrada for maior do que o tipo da sua planta, é erro constante e depois o erro começa a tender para o infinito ao aumentar o tipo da entrada, ok? É a explicação básica aí. Então aqui nós finalizamos com a análise dos gráficos, ó. Corrigiu o erro em regime permanente, ok? Para a entrada em rampa, olha que interessante, ele também corrigiu, mas para a entrada aqui em aceleração, o erro foi constante, ok? Essa é a análise que nós podemos fazer deste exercício. Então, aqui é mais uma dicasinha aqui que eu vou dar para vocês. Como eu tenho utilizado o Simulink, eu prefiro utilizar o Simulink, né, para fazer as minhas análises, porque no Simulink eu consigo melhorar as características, né, do meu sistema para deixar ele mais próximo do sistema real. E eu coloco aqui, ó, né, este bloquinho aqui, que é o To Workspace, que é o Sign Out, que vocês tinham visto antes, que eu renomeei. Eu coloquei aqui saída, só para identificar melhor, né? Coloquei aqui, ó, saída, o nome dele, coloquei como um array 2D e coloquei aqui o sample time, que é o período de amostragem, né, que eu vou trabalhar. Notem que ele vai enviar para o workspace e vai aparecer lá no workspace do MATLAB essa variável saída. Notem que essa minha variável saída, né, ela possui ali 1001 linhas e possui 3 colunas. Essas 3 colunas significam o quê? A primeira entrada aqui é o set point, que eu estou pegando aqui, ó, para ter como referência. A segunda entrada é a reação do meu sistema, é a minha variável de processo. E a terceira entrada aqui eu coloquei um reloginho, que é o tempo, para que eu possa fazer as minhas análises. A partir daqui, eu consigo extrair mais algumas informações do meu sistema. Olha que interessante. Eu fiz um programinha aqui, vou colocar aí na tela para vocês, né, para ficar legal. E este programinha, ele vai varrer o comportamento do meu sistema, este vetor que contém ali o comportamento do meu sistema de trás para frente, para encontrar o tempo de acomodação. Como que ele faz isso? Ele vê o tamanho deste vetor. Lá tinha 21.000, né?
21.001 posição, 20.001 posições ali, que ele possuía, né? Deu uma engasgada aqui, foi mal. E eu venho correndo de trás para frente. O último valor está dentro do critério dos 2%? Tá sim, então continua. O penúltimo valor está dentro do critério dos 2%? Ok. O antepenúltimo está dentro? Tá ok. Até ele ver, né, sair dessa condição. Opa, não está mais dentro do critério de 2%. Então sai, pega essa posição do seu vetor, que eu estou trabalhando com essa posição K, e joga no valor de tempo, naquele vetor de tempo que você vai encontrar exatamente em qual tempo ele deixou de atender o critério, neste caso aqui de 2% para a acomodação. Então aqui eu consegui calcular o tempo de acomodação desta maneira, ó, trabalhei com laço de repetição. Aquele count size saída é só para saber o tamanho do vetor, né, que eu joguei lá no workspace. Ele vai me dar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Quantidade de linhas, 20.001 unidade, né? E a quantidade de colunas, 3 colunas, tá ok? A primeira coluna, set point, a segunda coluna, variável de processo, a terceira coluna é o tempo. Faço este loop, encontro, né, o critério que eu desejo, encontro o tempo de acomodação. Ok, ele já me deu aqui, ó, o tempo de acomodação, 12.91, tá? E o meu sobre-sinal, eu pego somente a coluna da variável de processo, que é a saída, todas as linhas, que ali, né, está com 2 pontos, todas as linhas, somente a segunda coluna. E peço o valor máximo dele. Ele vai me dar o valor máximo. Me dando este valor máximo aqui, eu vou subtrair do valor do set point, que neste caso aqui é 1. Então eu encontro quanto que ele passou. Pegando e encontrando quanto que ele passou, eu vou diminuir pelo valor do set point. Desculpa, né? Eu vou dividir pelo valor do set point, ok? Então eu vou encontrar a porcentagem, né, em decimal, multiplico por 100 e encontro este valor em porcentagem, tá ok? Aqui tem alguns comentários, mas que não condiz aqui com o resultado que está aparecendo aqui, tá ok? Então o tempo de acomodação ele me dá ali 12.91, né? Então eu consigo calcular o overshoot e o tempo de acomodação, ok? Então aqui é mais uma dica de como se desenvolver um programinha aí no MATLAB para fazer as análises de vocês, ok?